Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo preliminares do Thomas. Nós vamos trabalhar aqui com as funções inversas e vamos mostrar as funções logarítmicas como sendo a função inversa das funções exponenciais, o tema da aula anterior. E aí a gente vai mostrar exemplos aí de como aplicar as funções inversas. Então, nós vamos resgatar aqui, para definir as funções inversas, alguns conceitos a respeito de funções, para tentar saber quais são as restrições que a gente tem que impor na própria definição de função, né, porque ainda ela é uma definição muito aberta, de modo que a gente consiga fazer essa inversão. Tá? Então, na seção sobre funções, vimos que para receber esse status, né, para poder ser classificada como função, uma relação entre dois conjuntos, o conjunto domínio e o conjunto contradomínio, deve satisfazer a seguinte condição. Nós vimos lá na aula sobre funções que cada elemento do domínio deve estar associado com um único elemento do contradomínio. Né? Então, tem que ser uma relação de um elemento para cada. Então, aqui eu tenho a função, ela sempre vai do domínio para o contradomínio. E aí, a pergunta que a gente está fazendo, né? Que condições devem ser satisfeitas para que o caminho inverso também seja considerado uma função? Por que faz sentido essa pergunta? Porque se a gente avaliar o sentido contrário, pode acontecer da função, né, dois elementos distintos do domínio tá indo para um mesmo elemento no contradomínio. Só que aí, se a gente fizer a inversão, vai dar problema. Então, a primeira definição aqui, a função injetora, vai bloquear esse tipo de situação. Porque vejam o que diz a função inversa, a função injetora. Uma função é injetora no domínio se f de a imagem, né, aplicada a A, é diferente a f de b, ou seja, a imagem, né, de b, sempre que a e b são distintos. Ou seja, essa situação aqui, ó, eu tenho o domínio, o contradomínio e dois elementos aqui indo para o mesmo elemento no contradomínio, isso daqui não pode acontecer quando a função é injetora, porque a imagem de A e de B não é diferente nesse caso, ela coincide, ela vai para o mesmo ponto. Então, ela não está cumprindo essa restrição aqui de ser injetora. E para que a gente consiga a inversão, a gente precisa que essa condição seja satisfeita. Ou seja, esta situação aqui de dois elementos distintos do domínio indo para o mesmo elemento no contradomínio não pode acontecer. E essa definição aqui de função injetora está justamente bloqueando essa situação, tá? Para poder refinar a definição. Bom, o que é a função ser injetora, né? Então, a gente tem uma relação 1 para 1. Então, entra um elemento do domínio, sai um único elemento na imagem. E para a gente saber graficamente se a função ela é ou não injetora, a gente faz o teste da reta horizontal, ou seja, a gente pega uma reta que é paralela ao eixo x e traça até cruzar a função, o gráfico da função, que é essa linha aí em vermelho. Quando a função ela é injetora, essa linha horizontal que a gente traçou aqui, ela cruza o gráfico uma única vez. Porque para cada elemento do domínio eu tenho uma única saída ali no contradomínio, ok? Então, esse é o famoso teste aí da reta horizontal. É um teste rápido aí, se eu já sei qual que é
o desenho, né, do gráfico da função, eu consigo facilmente imaginar essa reta e saber visualizar se ela cruza a função uma única vez ou não, ok? Então, nesse caso aqui, a função é injetora porque só cruzou em um único ponto. Agora, uma outra restrição que a gente também tem que fazer, porque ainda a gente não está em condições de transformar qualquer função numa função inversa, a gente tem aquela outra, um outro ponto a ser refinado, que é quando a gente vai olhar para o contradomínio da função. Por quê? Quando a gente viu a definição de função, não tinha nenhuma restrição sobre o contradomínio. Mas se eu quero fazer a inversa, ou seja, se eu quero trocar, né, o domínio contradomínio de papéis, ou seja, eu quero que o contradomínio seja o domínio e que o domínio seja o contradomínio, fazer a inversão, como para ser função não pode ficar elemento no domínio sem uma imagem, então a gente tem que restringir o contradomínio agora. Ou seja, a gente não pode deixar elementos no contradomínio sem conexão. Ou seja, essa situação aqui que eu tenho, dois elementos no domínio, indo ali de forma injetiva, né? Uma ligação um para um com os elementos do contradomínio, a gente está vendo que sobrou elemento no contradomínio. Então, nesta situação, a gente não pode fazer a inversão. Por quê? Se o contradomínio for tomado como domínio da função, vai ficar um elemento sem parzinho. Então, a definição de função sobrejetora, ela é bem clara, ela fala, uma função ela é sobrejetora se o contradomínio da função coincide com o conjunto imagem. Ou seja, ele está dizendo, não sobra elemento sem um parzinho, tá? No contradomínio. Então, dessa maneira, a gente consegue, então, definir o que é uma função ser inversível, ok? Porque a definição de função injetora bloqueia que dois elementos distintos do domínio se conectem com um único, com o mesmo elemento no contradomínio, porque se eu inverter, aí deixa de ser função, e a sobrejetora elimina o caso em que sobra elemento no contradomínio, ou seja, eu também não poderia fazer a inversa, porque aí não seria função, porque tem elemento no contradomínio, no domínio, né, que não faz par com nenhum elemento no contradomínio. Então, aqui, uma função ela é inversível se ela for tanto injetora quanto sobrejetora. Ela tem que satisfazer essas duas condições simultaneamente. Aquelas funções que satisfizerem essas duas condições, elas vão ser chamadas de inversíveis. Então, a característica, né, de uma função que a gente consegue inverter é que o tamanho, a cardinalidade ali do domínio e do contradomínio é exatamente igual, ou seja, tem a mesma quantidade de elementos e a conexão entre eles é um para um, entendeu? Um elemento do domínio está associado a um elemento do contradomínio e vice-versa. E aí, com isso, a gente consegue fazer com que a função se inverta. Eu posso trocar, fazer com que o domínio e o contradomínio troquem de papéis, gerando, então, a função inversa. Aí, agora, vamos ver algumas propriedades aqui da função inversa. Eu tenho aqui o domínio, né? O contradomínio. Então, se eu saio de um elemento aqui do domínio, o elemento, vou dar um nome para ele, né? Vou chamar ele de A. Ele vai para a imagem no contradomínio, que eu chamo de f de A. Depois, quando eu aplico a função inversa aqui, na imagem, que é o f de A função inversa, que eu estou chamando de G, ela
volta para o mesmo ponto de onde eu parti. Então, se a gente fizer uma composição, né, da função com a sua inversa, a gente tem exatamente a função identidade, porque eu saio do elemento A, vou para a imagem desse elemento e depois, quando eu faço a inversa, eu volto para o mesmo elemento. Então, essa propriedade aqui, a gente usa para checar ou para testar se uma função ela é ou não inversível. Eu tenho que fazer essa checagem, tá? Então, aqui as funções f e g são inversas uma da outra, se e somente se a composição, e aqui não importa a ordem, f composta com g, né, é igual à identidade de x, ou seja, se entra x, sai x, e g composta com f também dá a identidade, ou seja, se entra x, também sai x. E quando isso acontece, a gente nomeia aqui, ou renomeia essas funções com essa notação a -1. O -1 indicando aqui o que é o caminho inverso. Então, a inversa de g é a f, tá? Então, g é a inversa de f, que a gente denota por f a -1, ou f é a inversa de g, que é g a -1. Então, a gente usa aí essa notação para indicar aí que a função é uma inversa da outra. Então, vamos ver aqui um exemplo de como que a gente usa essa checagem aí para testar, né, a questão da inversa. Veja, eu tenho que fazer os dois testes. Fazer a composição de f para g e de g para f, para ver se de fato a função ela é injetora. Vamos ver aqui, ó. F de x é igual a 3x e g de x é igual a x dividido por 3. Então, eu quero fazer a composição f de g de x. Então, a primeira restrição que a gente tem que seguir é da função g. Tá? Primeiro eu calculo a g. Então, se entra x aqui, o que manda fazer essa regra? Divide ele por 3. Então, a gente vai aplicar aqui o f, né, em x dividido por 3, que é o resultado de aplicar g. Agora, a gente vai aplicar a f. A f fala, o que entra, você multiplica por 3. Então, eu vou aqui, pego, entrando agora é x dividido por 3 e multiplico isso por 3. Aí faço o cancelamento e aí então eu tenho que saiu x, ou seja, entrou x e saiu x, o que significa que então a composição é a identidade. Então, nesse sentido aqui, deu certo. Agora vamos ver se g composta com f também vai dar identidade. Bom, agora aqui o que a gente tem que fazer? Quem está no argumento aqui da g é a f, então, ou seja, primeiro eu aplico f de x. Então, o que entra sai multiplicado por 3, que é o que diz ali a regra da função f. Então, fica g de 3x. Agora, o que a gente vai aplicar? A g é essa entrada. A g fala, o que entra divide por 3. Está entrando 3x. Então, 3x dividido por 3, faço o cancelamento e deu, então, x. Portanto, neste caso, a g composta com f também deu a função identidade, o que nos permite, né, fazer essa conclusão e dizer que as duas funções aqui, a f e a g, elas são inversas uma da outra, certo? Então, vamos pegar um outro exemplo. Ele é muito parecido com o outro. Aqui, f de x é igual a x, e g de x é igual a 1 sobre x. Verificar se elas são inversas ou não uma da outra. Bom, eu vou mostrar que não são. Vejamos por que basta agora, então, que uma das compostas dê errado para que a gente já chegue à conclusão de que a função não é inversível, ok? F composta com G. Então, entra G, né? Eu vou aplicar a G de x primeiro
Então, se entra x, sai 1 sobre x. Então, f de 1 sobre x, essa é a entrada. A f fala o quê? Se entra x, sai o próprio x. Se aqui está entrando 1 sobre x, tem que sair o próprio 1 sobre x. Exatamente o que entra. Portanto, essa função não é a identidade, porque se fosse a identidade, teria que sair do número x. E não é igual ao inverso, né? Portanto, neste caso, a composição não dá a identidade, o que já nos permite, de forma direta, a concluir aqui que elas não são inversas aqui uma da outra. Agora, o que teria acontecido se a gente tivesse feito g de f de x? Acho que também não teria dado certo, né? Porque se fosse g de f de x sai a própria x, né? E o g faz o 1 sobre x, também daria errado. Ok? Então, também não daria a função identidade. Bom, agora vamos analisar a questão do gráfico. O gráfico da função inversa. O que a gente tem? A função f, né? A função f, o domínio da função, ela é o conjunto dos números que estão sobre o eixo x e a imagem está sobre o conjunto ali sobre o eixo y, tá? Então, se a gente quiser determinar o valor de f em x, a gente parte de x e sobe pelo gráfico e até chegar ali a curva onde a gente atinge o valor da imagem, tá? A função inversa faz exatamente esse caminho que a gente acabou de fazer de forma invertida. Por quê? O que era domínio passa a ser contradomínio, o que era contradomínio passa a ser imagem, domínio. Então, aqui, o eixo y agora é que passa a ser domínio, porque eu estou olhando para a função inversa. Então, eu vou partir aqui do eixo y e chegar em direção ao eixo x, que vai ser a saída. Tá certo? Então, quando a gente vai fazendo a função inversa, inverte aí esse caminho de análise, a gente percebe que esse caminho inverso aí coloca o gráfico da f com o gráfico da f-1 com uma simetria entre eles. E é uma simetria com base nessa reta aqui, ó, diagonal, dividindo aqui os quadrantes 1 e 3 ao meio. É como fazer o gráfico, faz uma reversão aí dessa linha com relação a essa linha tracejada. Então, se a gente tem aqui o gráfico aqui da função f, o gráfico da função f-1, ele é simétrico aqui, ó, com relação a essa linha diagonal. Então, é fácil a gente traçar o gráfico da função inversa a partir do gráfico da função que a gente conhece. Então, aqui, o gráfico da função inversa sai exatamente esta linha aqui. Enquanto o da f é esta, o da f-1 é essa outra aqui, tá? Então, é como se a gente só trocasse de lugar mesmo o eixo x com o eixo y. E o gráfico fica exatamente dessa maneira aí. Então, vejamos mais um exemplo aqui, né? Eu tenho uma função dada, né? Por exemplo, aqui, y igual a x dividido por 2 mais 1. Como que eu faço para achar quem é a função inversa de y, né? E depois passar o gráfico dessa função. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar a variável x. Então, eu vou partir da expressão
dada, né? A função y igual x dividido por 2 mais 1, e vou partir para isolar esse x. Então, 1 está somando, passa subtraindo, o 2 está dividindo, passa multiplicando todos os elementos ali do outro termo. Então, x fica igual a 2y menos 2. Como na função inversa, o domínio contra domínio, eles trocam de posição, é a mesma coisa que a gente trocar as variáveis aqui de nome. Eu vou trocar o nome das variáveis, ou seja, o que é x eu chamo de y e o que é y eu chamo de x. E aí, então, a gente tem essa expressão, que y é igual a 2x menos 2. Só troquei elas de nome. Ou seja, então, significa que a função f, que vai ser a inversa da função dada, é a função 2x menos 2. Então, essas duas funções aqui, né? Essa que a gente acabei de circular com a função dada e do problema, elas são inversas aí uma da outra. Ou seja, se eu fizer a composição dessa com a função dada, o resultado vai ser a identidade. O gráfico dessas funções aqui, então, se eu traçar o gráfico da f, que é y igual a x dividido por 2 mais 1, é essa linha aí. Essa linha, se a gente rebater ela né, de forma simétrica ali, com o eixo, com a linha diagonal ali, dividindo os quadrantes 1 e 3, a gente tem esta linha. Como aqui é uma reta, é mais fácil a gente traçar a própria reta, né? Pega 2 pontos e traça o gráfico. Então, a gente tem essas duas funções aí como inversas aí uma da outra. Um outro exemplo. Vamos pegar uma função um pouquinho mais complicadinha, que é a função do segundo grau. Essa função aqui, ó, se vocês lembrarem bem, o x², não é inversível, porque ela não é injetora. Porque se a gente passar um gráfico, uma linha horizontal na parábola, a linha horizontal vai cortar a parábola em 2 pontos. Bom, para isso é que a gente está fazendo essa restrição aqui, ó. Vamos pegar só a parte positiva. Na verdade, não é o y positivo, né? É o x maior ou igual que 0. Tá errado aqui o que está escrito no problema. É x maior ou igual que 0. Expressando em função de x, tá? A restrição aqui é no domínio da função. Então, traço o gráfico da função inversa. Então, primeiro ponto aqui, a gente vai fazer é isolar a variável x. Bom, isolar o x², o único recurso que a gente tem é extrair a raiz quadrada dos dois lados. Posso extrair a raiz quadrada dos dois lados? Posso. Por quê? Porque eu estou falando que aqui o y só vai entrar número positivo. Então, não tem problema, né? Raiz quadrada de número positivo existe, então tá certa aqui a restrição. É raiz quadrada de y igual a raiz quadrada de x². E aí, então, fica o quê? Que x, né? Cancelo a raiz ali do lado direito e igual a raiz de y. Para achar a função inversa, a gente coloca essa restrição, troca o nome das variáveis, né? O que era x fica y, o que é y fica x. E aí, então, a gente tem que a inversa da função x² é a função raiz de x, tá certo? Então, essa restrição aqui ficou dada no domínio, né, da função inversa, ok? Para poder fazer a inversão. Então, o gráfico aqui, como a gente está pegando o x aqui também, só a parte que x positivo aqui também, né?
Então, y é igual a x quadrado. Aí agora, porque se eu tivesse pego a parte aqui do x negativo, a gente teria aqui que a função não poderia ser inversível. Então, agora, a função inversa, a gente está pegando ali, rebatendo, né, esse gráfico, e tem aqui, então, a função inversa de x quadrado, que é a raiz de x. Então, vejam aqui aquela relação, a simetria, né, entre as duas linhas aí, né, os dois gráficos. Bom, agora a gente vai apresentar a função logarítmica como sendo a inversa da exponencial, que é o que é a função logarítmica. Então, a função logarítmica de base a, que é igual a f de x igual a log de x na base a, ela é a inversa da função exponencial y igual a elevado a x, com um número estritamente positivo, né, maior que zero, diferente de 1, de base a. Vamos comparar aí as duas funções. A função exponencial, lembrando, né, ela é uma função que tem o domínio que vai de menos infinito a mais infinito, e a imagem da função exponencial, ela vai de zero a mais infinito. E esses dois gráficos aqui, né, colocando o a, né, a base, um número maior do que 1, ele tem esse formato, é um gráfico crescente. Quando é um número, a base, entre 0 e 1, é um gráfico decrescente. E a função logarítmica? Aqui a gente vai fazer o inverso, né? O que era domínio passa a ser imagem, o que era imagem passa a ser domínio, porque uma é inversa da outra. Então, aqui, o domínio da função logarítmica vai de 0 a mais infinito, e a imagem vai de menos infinito a mais infinito. E o gráfico da função logarítmica é aquele gráfico que, se a gente passar uma diagonal aqui, ó, a gente reverte, né, rebate esse gráfico aqui, e aí a gente tem esses dois formatos aqui. Quando A é positivo, né, A é maior do que 1, será uma função crescente, passando aqui pelo 1, olha aqui passava aqui no 1, aqui também vai passar no 1, tá? E no segundo caso, também, ó, tem que passar pelo número 1 aqui, o gráfico da função logarítmica. Isso aqui quando a base é um número entre 0 e 1, ok? Então, essas são as duas, esse par de funções aqui, que tem essa relação e vão manter aquelas propriedades próprias de funções compostas. São, quando a gente faz a composição da função exponencial com a função logarítmica, a gente tem a função identidade. Notação, né? Quando a gente estipula aqui duas bases conhecidas, né? A base do E, né, que é o número de Euler, a gente simplesmente chama esse logaritmo de logaritmo natural. E a gente denota aí ln, logaritmo natural. Então, a gente sabe já de antemão que quando a gente usa a notação ln de x, eu não preciso escrever a base, porque eu já sei que a base é o número E. E a mesma coisa quando a gente trabalha com o logaritmo comum, ou seja, o logaritmo na base 10. Essas duas bases a gente não costuma escrever, não costuma mostrar qual é a cara dela. Okay? Então, se eu usar a notação log de x, eu já sei que a base é 10. Se eu usar ln de x, eu sei que a base é E. Okay? Isso a gente vai usar, essa notação aí é padrão. Se eu quiser trabalhar com uma base diferente de E ou de 10, aí eu tenho que destacar esse valor aí no problema. E a gente tem essa relação aqui, ó, entre a função logarítmica, né,
e a exponencial. Então, log de x na base A é igual a y, c e somente c, a elevado a y é igual a x. Então, a gente tem ali como sair de uma função, ou seja, ela sai da função log e vai para a função exponencial e vice-versa, usando essa propriedade aí. E aí, como eu já disse, a composição vai para a função identidade, independente se eu estou trabalhando com base A ou com base E. Então, aqui, na base A, né, uma base qualquer, então, A elevado a log de A de x na base A, ou seja, A aplicado a log de x, né, vai ser a função identidade. Ou seja, entra x, sai x. A mesma coisa se eu fizer log aplicado a um expoente, né? Entra x aqui, ó, a elevado a x, entrou x, depois eu aplico log em a elevado a x, que vai sair a identidade porque elas são inversas. A mesma coisa aqui se a base for a base 10 ou a base E, tá? Ou seja, a composição entre essas duas funções dá a função identidade. Então, não esquecer dessa propriedade aí, super importante e super usada, tá? Entre funções inversas. Esse par aqui de funções são muito usadas, né? São duas funções extremamente aplicáveis aí e a gente vai estar usando até o final quando vocês estiverem se formando aí, acho que na engenharia ou na computação, vocês vão estar utilizando essas propriedades, tá? Em problemas práticos. Resolva aqui em função de x, ou seja, isole o x. É isso que a gente faz quando a gente está fazendo o problema, né, resolvendo a função inversa. A gente faz a imagem e o domínio trocarem de lugar. Então, ln de x é igual a 3t mais 5. Então, escrever isso, isolar o x, né, nessa expressão. Bom, partindo aqui do que foi dado, eu vou usar as propriedades ali da função inversa. Como eu sei que a inversa de ln é a função exponencial, então eu vou aplicar a função exponencial dos dois lados do igual e eu mantenho a identidade. Então, e elevado a ln de x vai ter que ser igual a e elevado a 3t mais 5, dado que ln de x é igual a 3t mais 5. Então, agora aqui eu vou usar a propriedade deste lado aqui, ó. E elevado a ln de x é a composição de duas funções aqui inversas uma da outra, resulta no próprio x. Então, x aqui é igual a e elevado a 3t mais 5. Vejam que é muito simples, é muito fácil estar aplicando essas propriedades, principalmente quando a gente precisar da variável x ou da variável y, né? Da variável em questão para estar podendo usar essa variável. Então, a gente às vezes tem que aplicar essas propriedades aqui. No outro caso aqui, é a mesma coisa, né? Só que agora eu tenho a função, o x aqui, escondido numa exponencial, né? E elevado a 2x é igual a 10 e eu quero isolar esse x. Então, de novo, eu vou aplicar a propriedade da função inversa, né? Vou compor a função com a sua inversa. Agora, como eu tenho e, eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Então, fica ln aplicado a e elevado a x é igual a ln aplicado ao número 10. Como e elevado a 2x é igual a 10, então, passando ln dos dois lados, mantém essa identidade. Agora, aqui, a gente aplica neste ponto aqui, ó, a propriedade da composição de duas funções inversas. São inversas uma da outra, portanto, dá 2x igual a ln de 10. Como eu quero saber o x, eu isolo. Então, x é igual a ln de 10 dividido por 2. Tá certo? Não vão cancelar esse 10 com esse 2 aqui, tá ok? É o logaritmo todo dividido pelo número 2.
Então, a resposta final é essa. Propriedades aqui que vocês já conhecem dos logaritmos, né? A gente tem algumas regrinhas aí que a gente consegue compor, né, esses logaritmos. Então, o log do produto, eu tenho x vezes y, e essas propriedades aqui a gente consegue demonstrar a partir das propriedades que a gente conhece da função exponencial. Porque a gente pode transformar esse produto aí, log de xy na base 10, numa potência, né? Isso daí é igual a um número w, aí eu coloco. E um expoente aí, né, elevado a w é igual a esse produto xy. Aí a gente consegue trabalhar com as propriedades da função exponencial que a gente conhece e a gente demonstra aí essas propriedades. No outro vídeo eu posso estar mostrando para vocês a derivação aqui dessas 3 regras, ok? Então aqui, a gente sabe que o log do produto é a soma dos logs, tá? Então log de x vezes y é log de x na base a mais log de y na base a. A do quociente vai ser a diferença. E a da potenciação, essa aqui é muito legal, log de x elevado a y na base a, esse expoente y aqui, a gente pode trazer para fora do logaritmo e colocar ele multiplicando, ele aparece multiplicando o log, então eu simplifico o logaritmo. Isso aqui é um recurso muito interessante aí na hora de fazer simplificação de funções. Muitas vezes a gente precisa dessa propriedade aqui. As outras também, mas essa aqui em particular me chama a atenção. Vamos ver agora aqui alguns resultados, ok? Um resultado aqui falando que para cada função exponencial, né? Cada função exponencial é uma potência da função exponencial natural. Então aqui, a elevado a x pode ser escrito como e elevado a x ln de a. Então vejam aqui, a gente sempre consegue, qualquer que seja a base, transformar ela numa potência com base e. Por isso que a gente acaba usando muito em aplicação sempre a base e, porque a gente consegue esse trânsito aí de qualquer base para uma base fixa. Vamos ver por que isso é válido, ok? Bom, primeiro, a gente sabe que como a função e a função logarítmica são inversas, então a composição delas dá a função identidade, ou seja, x é igual a essa composição. Aí eu vou substituir nessa identidade aí o x por a elevado a x de forma consistente, ou seja, toda ocorrência de x vai ser substituída por a elevado a x. Então a gente tem essa expressão aqui, a elevado a x é igual a e elevado a ln de a elevado a x. Agora eu vou aplicar aquela propriedade do expoente, ó. O ln de a elevado a x, esse x pode passar aqui multiplicando o ln aqui, vai para fora do logaritmo. E aí, então, a gente tem que quem que é e elevado a ln de a elevado a x, não é a elevado a x, que a gente acabou de ver aqui? Então, a gente tem a identidade que a gente esperava, né? A elevado a x é a mesma coisa que x vezes ln de a. Então, essa identidade é uma substituição aqui que vocês podem estar sempre fazendo, porque esse resultado garante essa substituição, garante que a gente sempre possa fazer essa substituição. Um outro resultado é um resultado parecido, só que agora envolvendo o logaritmo. Ou seja, qualquer logaritmo, né, em qualquer base, uma base A qualquer, pode ser escrito como um quociente de logaritmos naturais. Ok, ln de x dividido por ln de a.
Vamos ver por que isso é válido? Então, de novo, vou partir da propriedade de funções inversas, né? Que a composição entre elas dá a identidade. Então, entre a x aqui, sai x. E aí, vou passar dos dois lados aí o logaritmo natural. Então, fica ln de x é igual a ln de a elevado a log de x na base a. Aí agora, como a gente tem aquela propriedade do expoente aqui, ó, isso aqui é um expoente, né, do a, então ele vai passar multiplicando para fora do logaritmo. Então, ln de x é igual a log de x na base a multiplicado pelo ln de a. Então, agora é só uma questão de isolar o log de x na base a e fazer, então, esse quociente. O ln de a está multiplicando o log de x na base a, ele passa dividindo. Chegamos, então, naquilo que a gente queria. Tá? Então, aqui, mais outra propriedade que a gente conhece aí, que pode estar sendo usada na resolução de problemas. Então, agora aqui, vamos ver aplicando aqui essas propriedades num problema concreto. Escreva a função exponencial como uma potência de e. Por alguma razão, eu preciso de uma potência de e. Então, eu tenho que transformar, saber como eu transformo um número, tá? Uma função qualquer, numa potência de e. No caso aqui, 2 elevado a x. Bom, o 2 elevado a x é a mesma coisa, né? Pela composição de duas funções inversas, a e elevado a ln de 2 elevado a x. Aí agora, eu vou aplicar a propriedade aqui e vou tirar esse expoente aqui do 2 e vou trazer para fora do logaritmo. Então, isso aqui é igual a e elevado a x vezes ln de 2. Então, a gente sabe que o 2 elevado a x é uma potência de e. Qual? É esta potência aqui. E elevado a x ln de 2. Tá? Essa é a potência que eu posso estar substituindo aí, caso necessário. Um outro exemplo, a mesma coisa, né? 5 elevado a menos 3x. Isso daqui é a mesma coisa que e elevado a ln de 5 elevado a menos 3x, que é a composição de duas funções inversas da função identidade. E isso daqui, aplicando a mesma propriedade de cima, eu posso tirar o expoente e trazer ele para fora do logaritmo multiplicando. Então, o e aqui, o 5 elevado a menos x, é igual a e elevado a menos 3x ln de 5. Tá? Se eu quisesse, eu poderia fazer o inverso aqui, 1 dividido por e elevado a 3x ln de 5, se for conveniente, ok? Mas aqui é uma potência de e. E aqui um probleminha aqui que a gente consegue resolver equações envolvendo logaritmos, por exemplo. Então, o que a gente vai usar? Essas propriedades, a gente só tem que verificar, perceber que o que tem ali embutido são as composições, né, de funções exponenciais e logaritmos. E aí, a partir daí, a gente consegue resolver o problema. Então, vamos partir da expressão dada aqui, só copiei. O que a gente tem? A base é A, o logaritmo de 7 na base A, na mesma base. Então, aqui a gente tem uma composição, o resultado é a identidade. No caso aqui, o número 7. A mesma coisa quando eu estou olhando para 4 log de 2 na base 4. A base do expoente e a base do logaritmo é a mesma, portanto, é a composição de duas funções inversíveis aí. Então, aqui é a mesma coisa para os outros, ó, log de 5, aqui é 5 elevado
a log de x na base 5 menos log de x quadrado na base 5. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é juntar esses dois aqui, essa diferença, num único logaritmo. Então, eu vou aplicar aqui propriedade do quociente, tá? Então, o que vai ficar? Identidade, saiu o 7. Identidade aqui, saiu o 2. Aqui, a diferença se transforma num quociente. Agora aqui eu tenho um logaritmo na base 5 e um expoente aqui, né, uma exponencial de base 5. Também aplico a propriedade inversa aí, então sai o x dividido pelo x quadrado. Eu simplesmente simplifiquei aqui, né, ficou x dividido por x dá 1 dividido por x, né, porque aqui tem x vezes x. E aí é só uma questão de isolar o x. Então, x é igual a 1/5 aí. Resolvi esta equação. Esses são problemas aqui algébricos que a gente vai estar usando bastante aí na hora de resolver problemas, ok? Agora, vamos pensar na função inversa como aplicação, né? Então, a gente, da mesma forma que a função exponencial, ela era usada no cálculo de juros, no cálculo de crescimento, de população, a gente pode usar a função logarítmica para estar analisando questões análogas, mas olhando de uma perspectiva inversa. Vai ficar mais claro isso quando a gente coloca em termos de cálculo de juros compostos, né? Mas tem todas as situações que a gente aplica as funções exponenciais, a gente também consegue pensar num problema reverso, tá? Um problema inverso. Então, as aplicações aqui que a gente vê da função logarítmica, cálculo de juros, medição de magnitude de terremotos, medição de intensidade de som, aplicação na computação, a computação usa muito as funções logarítmicas, a estatística também usa, porque ela consegue, o crescimento da função logarítmica, ela é inverso, né, da função exponencial. Enquanto a exponencial cresce muito rápido, a logarítmica cresce mais devagar. Então, às vezes, para entender um certo problema, a gente transforma em logaritmo para poder compreender de forma mais lenta o que está acontecendo. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de investimento, para a gente entender essa história do domínio contra domínio trocarem de posições aqui. O cara investiu R$1.000 em uma aplicação que rende 5,25% de juros compostos ao ano. Olha a pergunta. Quanto tempo será necessário para que seu saldo atinja o montante de R$2.500? Quando a gente trabalhou com função exponencial, o problema era assim, eu tinha R$1.000 e eu ia deixar ele investido por 10 anos. Aí a pergunta, quanto que eu vou ter ao final de 10 anos? Né? Ou seja, então aqui eu sei que eu vou deixar, o tempo que eu vou deixar o meu dinheiro investido. E aí, então, eu quero saber o quanto que eu vou ganhar lá na frente. Essa é uma pergunta. Aqui a pergunta é diferente. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, né, para o exterior. Eu preciso, por exemplo, de $10.000 para poder viajar. Se eu tenho hoje $1.000, quanto tempo vai levar para eu conseguir atingir esse montante de $10.000 para que eu possa fazer a minha viagem? Ou seja, eu quero saber quanto que eu preciso, né? Quanto tempo vai demorar? Então, a pergunta inverteu. Eu estou perguntando em questão do tempo. Então, vejam que teve a inversão aí do domínio com a imagem. Pronto, vamos partir do modelo exponencial e depois fazer a composição aqui para a gente poder isolar a variável x, né? Então, aqui a gente parte do montante que a gente tem,
R$1.000. A taxa de juros aqui, para ser crescente, né, para aumentar o montante, é 1,0525, que é essa taxa aqui, né, elevado a x, igual a 2.500. Esse aqui é o montante que eu quero atingir, que eu já sei. Então, agora eu quero saber quanto tempo isso leva, qual o valor de x para que isso aconteça. Bom, agora a gente vai isolar esse x, o problema é isolar o x, então a gente precisa aplicar a propriedade aqui, ó. Então, o 1.000 eu passei dividindo, então ficou 2,5, e agora eu vou isolar esse x aí, passando o logaritmo dos dois lados. O logaritmo, né, nesta base, 1,0525, e aí, então, eu tive a função identidade aqui, né, que a gente leva que o tempo gasto aqui, o x, né, isso aqui, ó, log disso dá próprio x, né, x é igual a esse log, vai dar 17,9 anos, ou seja, quase 18 anos para eu conseguir ali este capital, com essa taxa de juros anual, tá? Uma taxa muito baixa, por isso que demorou bastante tempo. Certo? Bom, pessoal, então era isso. Agora os problemas, trabalhar ali na lista de exercícios, eu vou disponibilizar mais um teste rápido, então vocês façam lá as atividades, trabalhem nas listas de exercícios e até a próxima aula. Tá? Bons estudos!